Por que tem que trair? É uma questão difícil essa, tem várias razões. Uma delas, começando pela família, nos meus estudos, na minha pesquisa, geralmente aquela pessoa que trai tem uma história anterior, seja de um pai ou de um avô, de traições dentro da família. É como se ele ou ela, sem perceber, traíssem também, seguindo um modelo familiar. Isso é numa linha, que eu falo, numa linha vertical, porque nós somos atravessados por uma cruz, como Jesus Cristo carregando a cruz, eu digo isso. Nós temos a linha vertical da cruz e a linha horizontal do hoje. É o passado se encontrando com o presente. E no presente, a questão da traição, para mim, ela é sempre devida a uma crise conjugal. Apesar de que um toma a iniciativa, geralmente ainda é nas estatísticas o homem, apesar de muitas mulheres também traírem. Então, isso é reflexo de que aquele casal está atravessando uma crise conjugal. É um sintoma da crise conjugal. E vem cá, dá para realmente ultrapassar uma traição? Um casal consegue viver melhor depois que acontece a traição e eles querem se reconciliar? Você já viu isso acontecer? Realmente dá para continuar depois de uma traição ou a traição acaba realmente com o relacionamento? A traição é um baque muito grande no relacionamento, que você sabe é uma perda de confiança. Porque você sabe que eu digo que no casamento é um contrato ético. Né? Por isso que eu digo não traia sexualmente o parceiro. Eu falo isso do ponto de vista ético, isso, que eu acho que é um pacto de ética, um pacto de confiança daquele casal, daquela união, duas pessoas estão morando junto. Então, há essa quebra. Então, uma coisa fundamental numa terapia de casal pós-infidelidade é a recuperação dessa confiança. E tem que haver, é possível aquele que traiu ou aquela se arrepender, é possível o outro perdoar e se renovar esse contrato. Não é fácil, é difícil, mas é possível. Agora, precisa haver arrependimento daquele que praticou o ato. E precisa haver, em contrapartida, o perdão daquela pessoa que foi vítima. Então, tem um transgressor e uma vítima aí. Então, tem que ser observado se há um interesse de reconstrução, se há um arrependimento genuíno, porque há um ritual em que aquele que é o transgressor faz uma carta de arrependimento. Quer dizer, a pessoa tem que reconhecer por escrito? Tem que se arrepender por escrito. E quem fica de posse dessa carta? Essa carta é queimada depois. É queimada depois? No ritual é queimada depois. E há um compromisso do casal de que, e principalmente da vítima que sofreu aquilo, de não tocar mais naquela questão. Quer dizer, tem que acontecer a traição, se a pessoa quer ficar junto, procura um terapeuta, tenta se recompor, um pede perdão, outro perdoa e depois não se fala mais no assunto. Não se fala mais no assunto. Isso tem que ser regra. Tem que ser uma regra. Depois de algumas sessões, combinando com o casal, para, senão, sabe o que acontece? Aquela pessoa que ficou vítima, que foi vítima, ela vira algoz. Sim. Vira algoz, acusando o outro o tempo inteiro e a relação fica insuportável. Lógico. Agora, eu digo também o seguinte, esse ato da infidelidade, não há água sanitária que apague isso. Não há, né? O ato é imperdoável. A pessoa é que pode ser perdoada. Isso é um outro tópico que eu ia lhe perguntar. Porque quando a gente fala assim, tem que perdoar e pedir perdão, às vezes você pode até perdoar o que foi feito, mas perdoar mesmo como? Você não perdoa o ato, né? O ato é imperdoável. Você perdoa a pessoa. Porque o ato já está marcado. Não até como mesmo é que você vai dizer, não, a traição não houve? Aconteceu. Está né? marcado, está sacramentado, não tem jeito. Você perdoa a pessoa se você tiver interesse em se reconciliar com a pessoa. Quer dizer, é só se a pessoa quiser se reconciliar. Segundo, ou então, mesmo que não se reconcilie ou termine o casamento, eu recomendo que a pessoa, sozinha até, pode ser na ausência do outro, ela perdoe aquele outro, entendendo a história do outro, para não ficar com aquela mágoa dentro dela. Que existem pesquisas norte-americanas que provaram que a manutenção dessa mágoa pode levar a doenças somáticas, câncer, tumores, doenças autoimunes. Então, fica com essa tuberculose, já vi casos, já tive casos de tuberculose. Porque dizem, na medicina oriental,
pulmão é tristeza, né? Quando você tem tuberculose, a pessoa está triste. É o órgão da paixão. Já mostraram todos os poetas do século XIX. Morriam tuberculosos, né? Tudo tuberculose por amor, né? Exatamente. Agora, Moisés, isso é assim, é só em questões de traição amorosa ou vale para as outras relações também? Você tem um amigo que te traiu, você tem um parceiro de negócio que te fez mal, enfim, um companheiro de trabalho que te puxou o tapete. Isso também vale nessas relações? Vale, foi bom você lembrar isso. Inclusive, quando a gente fala de infidelidade, a gente pensa logo em infidelidade conjugal. Infidelidade abre uma chave, como você acabou de dizer, infidelidade financeira, desfalque, infidelidade de amizade. Tem uma série de traições menores e maiores que são feitas no dia a dia. E isso, essa questão do perdão vale em todas essas outras situações que você apontou muito bem aí. E com relação aos filhos, né? Aquele pai que está sempre disposto a perdoar tudo do filho. Isso também é produtivo? Péssimo isso. Isso é o que eu queria que você dissesse. Você está criando futuros monstros, porque a sociedade não funciona dessa maneira. Não é? Não, tem coisas que a sociedade não aceita, inclusive a própria lei. A lei está aí o quê? Para castigar até, para punir, né? E eu acho importante, os códigos, né? Estão aí para punir atos que são indesejáveis, são contrários à ordem pública. Quer dizer, aquela história da mãe que chega e diz, não, meu filho, eu perdoo tudo que ele fizer. Errado. Está errado, né? Errado. O pai que diz isso também, né? Errado. Como é que tem que ser, Moisés? Não perdoa? Como é que tem que ser a ação do pai e da mãe quando um filho cruza uma linha? Eu criei as minhas filhas dizendo que a gente tem umas linhas que a gente nunca ultrapassa. Interessante. Porque você não tem volta. Depois que você ultrapassou, não adianta, desculpa, não foi... Né? Isso vale para tudo, né? Amizade, amor, relação de trabalho. Tem coisas que é melhor não fazer, entendeu? Então, como é que a gente faz? A pessoa vai lá e faz o quê, então? Perdoa, não perdoa? Eu acho que, de acordo com o ato, deve ter determinadas punições dos pais em relação aos filhos. Tem que ter, né? Tem que ter. Se eles absorvem isso com muita facilidade, eu repito, eles estão dando uma imagem deformada de como a realidade é. Porque esses filhos, como você disse aqui, esses filhos estão sendo formados dentro é a família quem forma os futuros cidadãos. É verdade. Não, e aí a gente fica pensando e vê esses casos horrorosos de jovens que acham que podem bater numa prostituta porque ela é prostituta. Exatamente. Que uma pessoa mais humilde está deitada num banco, pode bater porque é mendigo. Você leu também aquele caso do filho da Cissa Guimarães também, que pelo menos que apareceu no jornal, o pai já estava querendo comprar o policial. Então, é uma coisa muito complicada naquele momento, mas a proteção em demasia está tirando o grau de infração que aconteceu. E umas coisas também que a gente lê em pesquisas é que a juventude acaba ficando muito adolescente, né? Exatamente. Eles custam a crescer, né? Quer dizer, você tem rapazes de 20 e poucos anos que acham que são adolescentes. Antigamente essas pessoas já eram pais, já tinham família, estavam sustentando, né? Hoje em dia se prolonga muito essa faixa da adolescência. Você acha que isso é uma maneira de trazer menos responsabilidade, esse prolongamento também? Não tem a menor dúvida. Vamos crescer por causa de quê? Para entrar na sociedade, eu estou aqui na minha família sendo protegido pelos meus pais. Eu estou a Disneylândia aqui dentro de casa. Eu vou entrar na selva aí? Eu entrevistei uma vez aqui a Tânia Zaguri. Sei quem é. Que é muito boa. Muito competente, e ela me chegou e disse uma coisa assim que eu tenho falado até para várias amigas: a melhor coisa que você deve fazer para o seu filho é dizer não, desde pequeno, para ele entender que ele sabendo o não, receber o não, ele não vai ser um adulto frustrado, porque como é que você tem que superar o não? Você tem que superar desde pequeno, né? Exatamente. Não pode, não faz, não é isso, Moisés? Exatamente. Moisés, a gente está chegando no final do programa. Muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu tenho que fazer uma última pergunta. Pois não. Quem é Moisés Grossman? Pergunta dificílima, né? Para você é fácil. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu, por exemplo, me formei como médico, psiquiatra, fui psicanalista, fui psicoterapeuta de grupo e cheguei na terapia familiar, né, nessa parte científica, né? Fui casado, tenho 3 filhos, eu tenho um outro relacionamento que dura 23 anos, é a minha companheira, Isa Kersner, moramos em casas separadas. Então, eu sempre estou procurando, assim, não é novidade, há uma inquietude, talvez até o meu próprio nome, que você tocou aí, também me leve a essa procura de novos caminhos, atravessando o deserto, levando ideias para outras pessoas.
Mas foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pela entrevista, adorei. Obrigado a você. Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês, a gente se vê na terça que vem.